Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Às vezes a gente acha que por estar servindo a Deus, a gente não passa por problemas, né? Ah, fulano está na igreja. Quanto mais você serve a Deus, você passa lutas. Satanás, ele trabalha constantemente, todos os dias, para te tirar da situação que você está servindo a Deus, né? Que você está orando, que você está buscando. Eu já falei, não sei se eu já falei isso, a primeira crise que eu tive, quando eu estava no hospital, eu perdi o sentido completamente, eu não conseguia me lembrar, pensar em nada, nada. A pressão baixa, né? E era madrugada. E eu olhava assim, eu estava no andar superior do hospital, que eu estava na sala de isolamento. Eu estava com suspeita de tuberculose e eles me colocaram no isolamento, né? E eu estava uma situação difícil e tal, com crise, foi tão grave que de manhã os médicos tiveram que ir lá no meu leito onde eu estava. E chegou um momento que eu olhava para a janela e algo vinha na minha mente. Por que você não pula essa janela? Entendeu? O que o diabo faz? Então, mas a diferença é que a gente que tem Deus na vida, a gente tem outro lado positivo. A gente tem um lado da segurança, de que Deus ele está ali, ó. Ele não permite Satanás, entendeu, invadir a tua vida. Quando você tem um selo da promessa de Deus na tua vida, por mais que o diabo tente contra você, ele não vai conseguir. Ele não vai desistir, né? A Bíblia diz que o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Essa foi a intenção. Aí a gente diz, não, mas eu estou servindo a Deus. Pois é. Pois é. Lembra de Elias? Elias saiu e debateu contra 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que aqueles 450 profetas de Baal clamavam a Baal para que Deus mandasse fogo e consumisse o holocausto que eles haviam construído. E nada acontecia. Quando chegou a vez de Elias, Elias até zombou deles. Clame mais forte, quem sabe se ele não está dormindo. E quando Elias clamou a Deus, que levantou as mãos para Deus, o fogo caiu e o holocausto foi consumido. Beleza, tranquilo, bênção, maravilha. Jezabel, mulher de Acabe, rainha, não gostou. Não gostou. E a Bíblia diz que Jezabel colocou os homens atrás de Elias. Diz, ele me paga. E a Bíblia diz que aqueles soldados foram atrás de Elias e começou a perseguição. E Elias fugindo daquela situação porque não aceitava ser pego por uma mulher. Para ele, naquela época, tinha esses problemas, né? Para ele seria uma desonra, seria... Ele sai. Sabe o que Elias faz? Se esconde. Se esconde na caverna. E naquela caverna, Deus vai lá, né? Dá um alimento para ele e ele ainda consegue sobreviver mais um período. Mas ele continua escondido. E sabe o que Elias faz? Depressão. Ó, o mal na sua cabeça, nos seus ouvidos. Não vai dar para você, Elias. Acabou. É o teu fim. Jezabel vai te pegar. E Elias, ele pede para Deus a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor para estar vivo. Então ele entra em depressão, em desespero. Elias. Mas Deus fala com ele, rapaz, sai dessa. Sai dessa aí, você não pode ficar assim.
Tem coisas para você fazer, você precisa ungir o rei. Eu tenho um rei para que seja ungido. E é você que tem que fazer. E Deus fala com ele com a voz mansa. Não foi com um reteté, não foi com um grito. Que a gente vê aí as pessoas que acham que Deus vai ouvir se ele pular, se ele fazer um monte de coisa. Não. Uma voz mansa e suave. Vai até Elias. Elias, vem cá, vem fora. Sai daí. Pois é. Então, muitas vezes, a gente passa por situações de adversidades na vida e acha que tudo terminou, que tudo acabou. Nada acabou. Nada terminou. Deus, ele sempre haverá uma forma, uma maneira de te abençoar. Ele nunca vai te deixar só nas adversidades, nas dificuldades. Ah, mas eu não posso, eu tenho tantas falhas, tenho tantos defeitos e tal. Todos temos defeitos, todos. Não tem um bom, não tem um melhor. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem aqueles filhos que buscam, aqueles filhos que vai atrás, que corre, independentemente de quem ele é, de quem ele seja. Deus, ele olha para você e diz, me busca, me ama, que eu vou estar contigo, que eu vou te abençoar, que eu vou te dar vitória. E nas adversidades eu vou estar contigo. Seja qual for a situação que você esteja passando, esteja vivendo, Deus sempre vai estar de mãos estendidas em tua direção para te dar vitória. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa abrir o coração, que você possa crer e confiar. Deus está contigo. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, hoje é domingo, é um dia tão especial. É o dia da ressurreição, o dia que o Senhor venceu a morte. Um dia extraordinário para nós que te servimos. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão comigo nessa live, que me acompanha aqui, Senhor. Que a tua graça esteja com eles, que o teu poder, que o teu Espírito Santo esteja absorvendo as suas vidas de uma forma especial. Arranca as doenças, as enfermidades, os problemas, dá consolo, dá conforto, meu Pai, a todas essas pessoas que estão aqui. Ó Deus, coloque essas vidas em tuas mãos e declaro que sejam abençoadas, que sejam salvas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Pois é, não se esqueça de divulgar. Compartilha, comenta, curte. Quanto mais pessoas você compartilhar, você falar desse trabalho, Deus vai abençoar. Você vai ser um missionário, tá? Porque você está divulgando a palavra de Deus. Amém? Amanhã, novamente, segunda-feira, vou estar aqui com você, falando das coisas de Deus, falando das maravilhas. Tchau. Bom dia. Deus abençoe a todos.